Bom dia, pessoal. Eduardo Veronese, Vila Velha, Espírito Santo. Domingo, dia 7 de agosto de 2022. Eu acredito que deve ser umas 5h50, né? Estava aqui dando uma revisada em alguns artigos na Palavra de Deus. Eu quero falar sobre um assunto bem interessante. Vou ler dois textos para a gente encaixar e enquadrar no tema que a gente vai falar hoje. O primeiro deles está no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, Novo Testamento, no seu capítulo 3, com o título Pregação de João Batista. Na verdade, João, o Batista. Capítulo 3, versículo 3 e 4, diz assim, 3 e 4, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí vem, e este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. De novo, hein? E este João tinha suas vestes, o seu vestuário, a sua vestimenta diária, de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, para segurar esses pelos, como o cinto nosso que nós usamos hoje praticamente. E alimentava-se, o que ele se alimentava? Gafanhotos, que é um inseto, e de mel silvestre. Parou aqui, tá ok? O outro texto está lá no livro de Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos. É o único livro histórico do Antigo Testamento. Esse Atos que nós vamos ler é o capítulo 10, que vai falar praticamente sobre um personagem chamado Cornélio, o centurião Cornélio. Mas eu quero só o versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, ou seja, de qualquer povo, de qualquer etnia, de qualquer cultura, de qualquer país, o teme e faz o que é justo. Vamos lá então? Vamos trabalhar. Amigos, irmãos em Cristo, deixa eu te perguntar. Naquela época, João, percorrendo aquelas aldeias, aquelas cidades, ali da Judéia, do Rio Jordão, na Galiléia, aquelas regiões ali, com essa vestimenta, já chamaria atenção ou não? Provavelmente sim. E a sua alimentação de gafanhotos, que provavelmente, segundo alguns teólogos e exegetas, estudantes da Palavra de Deus, esse tipo é uma variedade imensa de gafanhotos, mas o que ele se alimentava provavelmente é a locustra. Qual é a locustra? É aquela que devora toda a vegetação. Então, ele estava no deserto, era desértica e havia muitos gafanhotos ali dessa origem. Então, ele se alimentava desses gafanhotos e de mel silvestre. Então, como eu falo para vocês, a Bíblia fala de todo e qualquer tema e assunto. Olha só, na época ali, eu posso dizer para você que agora que João Batista era vegetariano. Um termo que veio ser para nós, que veio chegar para nós bem depois, né? Mas o João, o Batista, que batizava as pessoas ali no Rio Jordão, ele se vestia trajadamente, totalmente distinto de muitas pessoas que pregavam naquela época, de muitas pessoas que se vestiam naquela época, que andavam por lá. Então isso chamava muito a atenção de outras pessoas. E se alimentava com a alimentação totalmente diferenciada. Eu pergunto para você, será que por causa dessa atitude ou desse estilo de vida de João Batista, ele não poderia ser discriminado? Ele não poderia sofrer o que nós conhecemos hoje como bullying? É sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã de domingo. E lá em Atos, depois a gente comenta sobre Atos. Então, eu sofri muito bullying quando era criança, não com esse nome, né? Violência verbal. Eu sofri muito bullying quando era criança, pobrezinho, né? Sem condições nenhuma, na escola, na rua. Eu sofri bullying na adolescência, eu sofri bullying
na fase adulta e, pasmem, eu sofri muito bullying dentro da Polícia Militar. Principalmente, eu guardo na memória que eu fiz um curso pela polícia no ano de 2000 para me capacitar e me habilitar a dar aula dentro das escolas fardado e armado. Prevenção de uso abusivo de drogas. Então eu fiz esse curso em 2000, em 2001 comecei a trabalhar, 2001, 2002, dando aula em todas as escolas, eu e mais 30 pessoas, mas dos 30, depois da aprovação no curso, só 17 que acamparam, que era um trabalho voluntário, você não ganhava nenhum adicional a mais, eu ganhava o meu salário de primeiro sargento, eu não ganhava nada mais para dar essas aulas para as crianças e para os adolescentes. Então o que acontece? Aí dei aula 2001, 2002, né, em Cariacica e tal, e aí surgiu a vaga de um outro curso, para a gente agora passar a formar pessoas militares para estar dando aula igual a gente, igual a nós, se juntar a nós. Então fomos fazer o curso. Você acredita que eu sofri bullying de um oficial da Polícia do Estado de Rio de Janeiro? Não vou falar o nome, né? Mas o curso eram 10 dias, de 7 da manhã às 18 horas, pauleira, só para 1 hora para almoçar, 2 semanas direto, e você vai para casa fazer um monte de atividades até chegar no dia 7 horas da manhã com as atividades. E essa oficial, era uma equipe, né, de oficiais, eu primeiro sargento, e ela achou que eu não tinha habilidade ou capacidade para dar essas aulas, e ela quase me reprova. E eu vou falar para você aqui, eu fui aprovado, eu acredito, que na época o major, que era o cabeça aqui no estado, gostava muito da minha pessoa, me conhecia, e alguns outros oficiais que me conheciam pela minha índole, a minha capacidade profissional, né? E eu já era formado também em Educação Física, pela UFS. Então, fui aprovado, mas quase que me reprovaram. Então, eu trabalhei aí 12 anos praticamente, dando aula em Vila Velha, em Cariacica, em Vitória, e viajava. E sofri muito bullying. Mas aí, pasmem mais ainda. Aí a nossa equipe que ia trabalhar para formar novos policiais para trabalhar com isso, era mais ou menos de 10 pessoas contando comigo. E olha, sofri muito bullying por essa equipe. E era tudo mesmo pares igual a mim. Primeiro sargento, segundo sargento, tudo na mesma. Sofri bullying demais pelos próprios colegas da minha equipe pedagógica. Mas não tenho raiva de ninguém, tá? Estou aqui, estou bem, Deus nos colocou numa posição tranquila. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. O que é o bullying? É uma forma de violência que ela tanto pode ser praticada de forma verbal ou física, e pode ser contra uma ou mais pessoas. E interessante que tanto o polo ativo, que é o agressor, pode ser individual ou vários agressores, como o polo passivo, que são as vítimas, também pode ser uma só pessoa ou um grupo de pessoas. Bom, vamos ao que interessa. Esse termo, bullying, ele passou a ser usado muito por professores, pedagogos, psicoterapeutas, devido a uma nova modalidade de violência que começou a surgir principalmente no ambiente escolar. Então o bullying praticamente ele nasce, ele tem origem dentro dos bancos escolares, principalmente infantis e juvenis e adolescentes. Depois ele se expande para outras áreas. E essa forma de violência, ela traz no mínimo 3 personagens principais, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas quem é o bullying? Quem é o bullying? Quem é o agressor? Quem são os agressores? É aquele que tem a fama de valentão, de tirano, de o mais popular, de o mais rico, de o mais descolado. Ou seja, então esse agressor, o bullying, o agressor, ele se sente assim dono do ambiente, dono da razão, e aí eles querem dominar tanto o território, nesse caso escolar, estudantil, como também as pessoas, ok? Geralmente o bullying, eles andam em grupos,
eles andam rodeados de pessoas. Então, é um grupo que se protege um ao outro e que pratica violências contra outras pessoas. Bom, qual a característica principal, ou quais são as características principais do bullying? Presta atenção, são 3, ela é tríplice. O bullying, quem pratica o bullying, pratica de forma intencional. Ele quer o resultado. Ou dolosa, ele pratica querendo aquele resultado. Magoar, envergonhar, ferir fisicamente ou psicologicamente ou emocionalmente a pessoa. Segunda característica, essa violência ela é praticada várias vezes, ela é repetida várias vezes. E a terceira tem o propósito de humilhar, intimidar, envergonhar, colocar a pessoa como num polo de inferioridade, ok? De novo, 3 características essenciais dessa prática de violência chamada bullying. Ela é intencional, a pessoa que faz, ela quer o resultado. Segundo, ela é repetida várias vezes. Terceiro, qual o propósito? Humilhar, intimidar, envergonhar, fazer a pessoa passar vexame publicamente. Bom, importantíssimo. Imagina o seu filho, meus filhos sofreu bullying com 4, 5 anos de idade. E graças a Deus nós descobrimos e fomos na escola, conversei com a pedagoga, ela não resolveu, conversei e nós mesmos resolvemos, assim, né, conversando com a diretora. Eu tinha acessibilidade boa na escola, lá em Cariacica, e depois esse outro menino da idade do meu filho, com 5 anos, que agredia ele todo dia, ele não queria ir mais para a escola, tornou-se o melhor amigo dele depois. Então olha só, preste bastante atenção. Imagina o seu filho sofrendo bullying no infantilzinho, no infantil A, aí ele passa o ano todinho sofrendo bullying. Aí você continua com ele na escola, aí normalmente o que acontece? Eu tenho uma filha de 8 anos, eu sei. Então eles passam para o infantil segundo ou B, geralmente a turma vai ser a mesma, aí continua sofrendo, então já vai 1 ano, 2 anos, se bobear ele vai sofrer bullying durante todo aquele período estudantil. E aí, meu amigo, vem os problemas sérios, né? Se você não estiver atento. Bom, já falei que essa violência, ela pode ser tanto física como verbal, tá? Agora, como é, assim, quais são as características ou como são as condutas mais comuns que você vai ver a pessoa praticando bullying? Espalhar boatos difamatórios sobre a sua pessoa, colocar apelidos jocosos e indesejáveis, né? Aqueles apelidinhos, né? Eu vou na casa da minha mãe, vou na casa da minha mãe 2 vezes na semana, aí eu chego lá e tá vendo a novela das 6. Aí uma atriz famosinha aí agora, né? Esqueci o nome dela agora, esqueci o nome dela. Tava na novela das 6. E ela é bem branquinha, né? E Gabriela, acho alguma coisa, Gabriela, não sei. Aí a mãe está assistindo, a minha irmã também, aí eu estou transitando para lá e para cá, aí eles chamaram ela de polaca, prostituta polaca, alguma coisa polaca, não sei, alguma coisa polaca. Aí minha irmã, poxa, o que ela está chateada, estão chamando ela de polaca? Ela não é branquelona, talvez ela é a origem dela. Aí fui pesquisar, né, e achei que o polaco ali tem um outro significado também, que é prostituta, ou seja, aquela pessoa, aquela mulher que teve relações sexuais antes do casamento, que foi o caso dela. Então por isso que ela estava tendo esse apelido, chamada de polaca pela sociedade lá daquela época. Isolamento ou exclusão social, as pessoas começam a te isolar, dá gelo. Vão dar um gelo para a pessoa, ninguém conversa com ela. Imagina, você numa escola, num período matutino com 600, 800 alunos, e você, o único, não tem ninguém que conversa, não tem ninguém que se aproxima, ou seja, você é isolado totalmente. Outras, divulgar vídeos, imagens ou fotos pela internet, te difamando. Promover brincadeiras de mau gosto, tais como derramar produtos em sua roupa, colocá-la numa rodinha de bobo. E tem tantas formas. Eu vou adiantar aqui que eu falo demais, sou muito prolixo. E os tipos de bullying? São 2 tipos praticamente. Tem o bullying direto. O que é o bullying direto? O agressor é do sexo masculino. E a vítima pode ser tanto masculino ou feminino, mas geralmente também a vítima é do sexo masculino também. Bullying direto. Agressor do sexo masculino. Menino, menina, rapaz. E as vítimas podem ser tanto menino quanto menina. Só que geralmente é mais menino também. E o bullying direto, que os agressores são do sexo feminino. E as vítimas também podem ser ambas. Embora
você vai ver um grupinho de meninas fazendo chacota de alguma outra menina. Você vai ver um grupinho de rapazes e moças, adolescentes, fazendo chacota, né, contra o outro rapaz. Você vê muito isso no Todo Mundo Odeia o Chris e outras coisas mais. Vamos lá. Quais são os atores principais do bullying? Presta atenção. São 3. Os agressores, como nós já falamos, o bullying, as vítimas, né, e os espectadores. Espectadores, aqueles que veem tudo, mas não fazem nada. E às vezes até incentivam a prática da violência. E qual é o perfil? Qual é a característica do bullying? Geralmente são bem mais velhos, são pessoas mais velhas, mas melhores condições financeiras, são os mais populares da escola, do bairro, do local. E também, quem são as vítimas? Eles costumam abusar mais do quê? Daqueles mais frágeis. O magrinho, aproveita aquele que tem miopia e usa aquele óculos de garrafa, pobrezinho, não anda com roupas muito da marca. Ou seja, eles vão pegar até deficiências, aqueles que têm alguma deficiência física, e vão praticar o bullying contra essas pessoas. Ou seja, para humilhar, intimidar, agredir. E assim, isso pode trazer muita dor, sofrimento e não só uma dor física, principalmente uma dor psicológica, emocional, que é dificilmente de ser curada. Mesmo porque as vítimas normalmente não se abrem para falar sobre isso, que elas são ameaçadas. Elas são muito ameaçadas e têm medo de sofrer essas agressões mais fortes e até atingir outras pessoas próximas a ela. Então, geralmente é isso. Quem são as vítimas? Qual o perfil? Qual é a característica principal das vítimas? Muito tímida, muito vergonhosa, introvertido. E às vezes são escolhidos por alguma característica que eu já falei. São magérrimo demais, magrelinho demais, magrelinha demais. Usam óculos de garrafa, tem a orelha um pouquinho maior do que o que seria normal, tem uma cabeça meio achatada, meio arredondada, e tudo é motivo para que eles possam pegar e te envergonhar e te entristecer. Ou seja, existe padrão, né? Já falamos sobre isso, da estética das mulheres lá atrás, de 1920 para cá, que vem mudando. Então, as pessoas, principalmente a mídia televisiva, cinemática e tudo mais, da moda, eles criam um perfil que eles colocam como sendo ideal para que todos tentem atingir, e quem foge desse perfil pode sofrer violência chamada de bullying, porque eles fogem do padrão que a turma exige. Ou pode ser pela religiosidade, pode ser pelas condições financeiras, pode ser pelos estilos de roupa que a pessoa escolhe usar, João Batista, pode ser pelo corte de cabelo, o tipo de corte de cabelo que a pessoa pode resolver usar, pode ser tipo de culinária, o vegetariano, o vegano ou outros mais. Então tem uma gama enorme de situações que podem trazer ou fazer com que essas pessoas caçoem de você e venham querer te envergonhar. Bom, e também podem ter um comportamento diferenciado das demais pessoas. Elas podem ser o melhor da sala, mais inteligente. Olha só, você se destaca na sua sala de aula, seu filho, aí ele sofre bullying. Ou ele tem um rendimento abaixo da média, também pode sofrer bullying. E assim vai. É muito caladão, aí o pessoal pega no pé. É muito falastrão, igual a mim, pega no pé. Talvez seja por isso que eu sofri muito bullying. E quando essas pessoas são agredidas, elas se retraem mais ainda e sofrem em silêncio, facilitando ainda mais a ação dos agressores. É terrível. E os espectadores? Existem dois tipos, né? Duas classes de espectadores. Existe aqueles que veem e ficam em cima do muro, não vai lá para lá, fica quietinho. Não entra para ajudar, para evitar a agressão, e nem parte também para o lado dos agressores. Mas existe os outros. Vai, bate mesmo, nesse otário. Ou então ainda vai e apoia e entra para o grupo. Por quê?
pode ser que eles tenham medo de que eles sejam as próximas vítimas. E aí eles vão pro lado, se você não pode com seu inimigo, junte-se a ele. Geralmente assim. Aquele espectador que não toma decisão nenhuma, fica em cima do muro, para não sofrer as violências. E tem aquele que, puxa, eu acho que eu vou pro lado de cá que é melhor, porque os caras são 6, 8, ele é sozinho, eu vou, senão o próximo serei eu. Basicamente é isso. Pessoal, eu tenho aqui uma gama aqui de pesquisa que eu fiz aqui, que eu dava palestra sobre isso, e o bullying, realmente, historicamente falando, ele cresce, ele surge na escola, no ambiente escolar, mas ele vai para fora dos muros escolares. E é uma violência silenciosa, mas que maltrata profundamente. Então, o que muda? Qual a idade? Tem a idade específica para sofrer bullying? Ou pra... Não. A única coisa que muda é a forma de agressão. Você sofre bullying no seu trabalho, sofre dentro da polícia militar. Você sofre no seu local de trabalho, pelos seus patrões, pelos seus colegas, tá? Você sofre em qualquer idade. O que muda são só os atores, entendeu? O bullying, ele tem motivos, principalmente a gente tem motivo de sobra para temer os agressores, porque eles fazem ameaça. É tipo o pedófilo e o abusador sexual. Ele não abusa da criança e fala assim, se você falar para alguém, eu mato seus pais, eu mato você e mato seus pais. O bullying vai numa linha muito parecida, ok? Bom, eu acho que já está longo demais, eu tenho que terminar isso aqui. Bom, então, gente, prestem bastante atenção nisso. Eu estou agora fazendo umas lives agora com temas específicos. Semana passada eu falei sobre pedófilos, a pedofilia, pai do filho, ou amigo da criança, ou pai da criança. Então nós falamos sobre isso, que os maiores agressores e abusadores sexuais de crianças são seus próprios pais ou parentes, ou pessoas com grau de parentesco, padrasto, madrasta, sobrinho, sobrinha, tio, tia. Então fique atento, professores, professoras, né? Principalmente dessas áreas esportivas, ou até, né? Ginástica, como eu citei aqui. E hoje nós estamos falando sobre outro tipo de violência e crime que é tremendo. Então, se você quiser, eu não vou ler aqui não, eu tenho umas 10 matérias aqui trazendo sobre pessoas que sofreram bullying, inclusive artistas, né? Mas eu quero te falar uma coisa, as pessoas que sofrem um bullying, ela costuma desenvolver problemas psíquicos, muitas vezes irreversíveis, podendo levar a atitudes extremas. Qual atitude extremas? Suicídio. E não são poucas que já fizeram isso, tá? Eu tenho uma gama aqui, mas eu vou dar uma para você pesquisar. Essas pessoas que sofrem bullying, elas podem apresentar patologias ou transtornos mentais, tipo como uma angústia que você olha, vê e ela não se abre. Ataque de ansiedade, transtorno do pânico, depressão, anorexia e bulimia, né? Anorexia, ela não vai comer, ela vai parar de comer e tal, porque estão chamando ela de gordo ou de gordo na escola, de obeso ou balofo, então ela vai fazer o quê? Ela vai começar a querer emagrecer. Para isso ela pode tomar remédio, ou ela pode começar a não comer comidas que a sustentem. Bulimia, aí são aquelas que vomita, ou seja, faz tudo para ficar dentro do padrão estético da moda. Fobia escolar e problemas de socialização, ou seja, a pessoa se torna antissocial. Ela não tem mais contato com ninguém. Bom, eu quero sugerir para você pesquisar na internet o massacre de... Vou ler assim, Columbine. O massacre de Columbine. Foi um dos primeiros massacres, né, feitos por dois jovens, um de 18 ou 17, ou 17, 16, né? E eles